Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nesta segunda-feira, que a tua semana seja uma semana de bênçãos. Hoje, dia 1º de setembro, bendito ao entrares e bendito ao saíres, que o teu mês seja um mês de vitória, que esse mês de setembro seja, até de então, o melhor mês da nossa vida. Aquilo que não aconteceu em 8 meses, eu declaro que vai acontecer nesse mês de setembro. Ele é o nosso provedor, ele é o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso Deus, e ele vai te abençoar. Nós vamos dar continuidade hoje no livro de Isaías, o capítulo 23 e o 24. E ainda esta semana, nós vamos ver 2 dias dessa semana, nós vamos ler, em vez de 3 capítulos, nós vamos ler 6 capítulos para remir o tempo aí de sábado e também de domingo. Pode ter certeza que nós vamos chegar lá. A pessoa, quando ela quer, ela chega aonde ela deseja e aonde ela almeja. E nós queremos chegar lá no livro de Apocalipse em dezembro, e nós vamos chegar lá. É claro que é com esforço, é com dedicação, vencendo o cansaço, vencendo tudo, nós vamos chegar lá. Pode ter certeza disso. Aqui no capítulo 23, o propósito é anunciar o julgamento de Tiro e a sua futura restauração. Então, o capítulo 23 de Isaías, ele traz essa profecia, essa advertência, esta profecia contra Tiro. Então, aqui nós vemos aqui Isaías profetizando a queda de Tiro, que era uma cidade, a cidade de Tiro era uma cidade muito próspera, né? Portuária e muito próspera. Era o centro comercial do mundo antigo. Então não era qualquer cidade. Então aqui no verso 1 fala aqui acerca disso. A profecia contra Tiro, a advertência contra Tiro. Planteiam navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre veio a você esta mensagem. Então, olha aqui a revelação que veio para Isaías. Então, nós estamos falando aqui de uma cidade que tem uma localização privilegiada, aonde o comércio passa por ela, mas agora a profecia é de destruição. E no verso 2 ele continua assim, ó: fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas, o trigo de Sior e a colheita de Nilo eram sua renda, e vocês tornaram o suprimento de todas as nações. Então, o que acontece aqui? Quando a cidade, nós vemos aqui a destruição de Tiro, e foi um golpe para as nações e para as cidades circunvizinhas. Então todo mundo se abalou, foi um golpe, muitas nações dependiam, cidades que dependiam do comércio. Você sabe que essa cidade aqui era grande, era muito próspera. Então a queda dela faz com que as nações em volta e as cidades sentiu o peso da queda de Tiro, né? E a causa do julgamento de Deus é a soberba, é a autossuficiência de Tiro. No verso 15 ao verso 18, eu quero ler aqui o verso 15 com todos vocês, diz assim, ó: naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, e o tempo da vida de um rei. Mas no fim do século, mas no fim de 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta: pegue minha harpa, vai pela cidade, ó prostituta esquecida, toque a harpa, cante músicas e canções, para que se lembre de você. E no fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Esta voltará o seu ofício de prostituta, e servirá todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda será separados para o Senhor.
não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Então aqui, agora, vai ser para aqueles que servem ao Senhor. Então a queda de Tiro era um povo soberbo, era um povo que tinha uma autossuficiência ao ponto de ser comparado com uma prostituta que vai ser esquecida por 70 anos, mas depois vai voltar como uma prostituta, mas todo o lucro dessa cidade vai ser para aqueles que servem ao Senhor. Vai haver uma restauração. Então aqui vai falar aqui dessa restauração dessa cidade. No verso 17 diz assim, olha só. Verso 17. E seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. E é isso que vai acontecer também. Pode ter certeza disso. Muita coisa boa vai vir para aqueles que servem a Deus. Então aquela cidade foi completamente destruída e você tem que fazer uma autoanálise da sua vida. Será que você não é uma pessoa arrogante, soberba? Porque Deus colocou a mão sobre essa cidade. Imagine nossas vidas, né? Uma cidade mais importante do mundo antigo. Então pense, será que não vai ser assim comigo, com você? Então você tem que pensar nisso. Então o caminho do arrependimento e o pôr o coração diante do Senhor é o caminho mais correto. O capítulo 24, que nós já vamos encerrar aqui hoje, é um anúncio do julgamento global e a vindicação de Deus. O verso 24, o capítulo 24 fala sobre da devastação do Senhor na terra. Então tá aqui, ó, o verso 1, a devastação do Senhor na terra. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície, espalhará seus habitantes. Então ele começa falando aqui da devastação. Não vai ficar pedra sobre pedra. É ou não é verdade? Então o juízo não vai vir só para quem é pequeno ou para os pobres ou para os desconhecidos. Não, vai vir para o rico, vai vir para o famoso, vai vir para aquela pessoa que tem condições, que não tem condições. O juízo vai vir para todas as pessoas, para o rico e para o pobre, para o servo e para o senhor. Todos, sem exceção, vai sofrer este julgamento. E a terra está profanada pelos seus moradores que violaram as leis, que quebraram a aliança eterna. Quando é que eu quebro a aliança? Quando é que eu estou aqui violando, profanando? É quando eu viro as costas para Deus. Quando eu deixo de obedecer a Deus. Quando ele fala que quebra de aliança, é a quebra da palavra de Deus. É quando eu me afasto e entro na apostasia. Vou apostando na minha fé. Então está aqui, eles quebraram a aliança do Senhor. Aí, em meio a julgamentos, haverá um remanescente. Sempre vai haver um remanescente. Você sabe que Elias falou assim para Deus, ó Deus, não sobrou ninguém, só eu. Deus falou assim para Elias, ó, você está redondamente enganado. Tem 7.000 aí que não se curvaram para Baal. 7.000 que eu conservei. Então, aqui a Bíblia fala de um remanescente. O verso 14 e o verso 16 fala desse remanescente, que sempre vai haver um fiel, sempre vai haver um fiel, sempre vai haver um remanescente. Isso é algo glorioso. Olha aqui o verso 14 do capítulo 24. Ergue as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente, aclamam a majestade do Senhor. Dê glória, pois o Senhor no Oriente e nas ilhas do mar exaltam o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao Senhor. Mas eu disse, que desgraça, ai de mim. Os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Por pavor, cova e laço aguardam, ó habitantes da terra. Então, esse remanescente, e eu creio
que você também é um remanescente. Você faz parte disso. Você não vai aceitar se curvar para esse mundo, para mentira, falsidade, adultério, prostituição. Nós somos um remanescente. Amém? Escreva aí, eu sou um remanescente. O verso 24, mas eu creio que o verso 23 aqui é a chave do capítulo 24, né? Então, que diz assim, olha só, 23 no capítulo 24. Diz assim, olha só que coisa gloriosa, e aqui nós encerramos esses 2 capítulos de Isaías. Diz assim, a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Então, a luz de Deus vai brilhar mais do que o sol, mais do que a lua. Então, isso é algo glorioso. Tem algo melhor do que isso? Então, o sol e a lua, eles vão se escurecer, porque a glória de Deus é que vai brilhar, é o poder de Deus que vai brilhar. E aqui nós terminamos mais 2 capítulos, e no decorrer desta semana, em 2 dias dessa semana, nós vamos ler 6 capítulos, tá certo? Vai se preparando, vai lendo, porque aqui eu vou explicando. Eu vou ficando por aqui com a minha participação, e eu desejo para vocês uma segunda-feira abençoada, e terça-feira eu aguardo por todos vocês aqui na Avenida Tucuruvi, Avenida Guapira, aqui no Tucuruvi, tá certo? 815. Nós vamos começar o mês profético de Ana nessa próxima terça-feira, e você é meu convidado especial. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a todos e até mais.